Boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Mari, né? Eu sou irmã da professora Joyce, que esteve com vocês aí durante as 2 primeiras semanas de aula, né? Estou agora entrando aí no lugar dela, né? Espero que possamos aprender muito juntos, que possa ser uma troca de conhecimento muito legal, né? E nós vamos fazer um apanhado no que vocês já estudaram, né? Para que a gente venha compreender um pouquinho mais e a gente possa dar continuidade, tá bom? Então, hoje eu vou passar um link para vocês, onde a gente vai ver um vídeo, estudar um pouquinho, né? Sobre a história, o que é história, né? Por que é importante estudarmos história? Qual a necessidade mesmo de estudarmos história, né? O que são fontes históricas, né? Quais os tipos de fonte histórica. Então, a gente vai dar um apanhado aí para que a gente possa dar continuidade, tá bom? Então, assim, o que é história, né? A história, ela vai armazenando dados, informações ao longo do tempo, né? Vai coletando os dados, fatos históricos, conta toda a cultura, né? Mostra os tempos, a diferença, né? O que é que a gente vive hoje para a diferença do que os nossos antepassados viveram, como era a cultura, a educação, a religião que pertencia, como era a economia, né? A política. Então, tudo isso a gente vai aprendendo. Olha só como é importante estudarmos história, né? Conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo como era no passado, as mudanças que já ocorreram. Então, assim, se a gente for analisar, se a gente for fazer a comparação, o ano que nós estamos vivendo hoje, 2020, com o ano 2019, a gente vê que muita coisa não mudou. Mas se a gente for estudar a década, né, a década de 90, a década de 80, a gente vai ver que muitas coisas eram diferentes. Então, as músicas eram diferentes, as roupas, né, a dança. Então, assim, muitas coisas eram diferentes. E agora vamos imaginar o século passado como era. Então, assim, quando a gente vai estudar, né, e a gente pega lá do início para o agora, a gente vê que muita coisa mudou. E que as gerações antigas tinham costumes, né, tradições bem diferentes da nossa, né? Então a gente vê uma evolução da nossa sociedade, né? Quando a gente pensa assim, os primeiros povos que habitaram aqui na Terra, como eles eram? Qual a cultura, a alimentação, né? Fonte de renda, qual era o seu meio de trabalho, de transporte? Então a gente vai pesquisando na história e a gente vai entender. Então a gente vê lá as pinturas rupestres, os achados, a gente vê lá como eles viviam, a forma como eles se alimentavam. Então a gente vê como foi que o homem pré-histórico ele vivia. Então isso é tudo de acordo com a história, né? A armazenagem de dados que estão sendo coletados com o tempo pelos historiadores e que eles vêm nos trazendo essa fonte de informação, né? E a gente vê assim que há vários tipos de fontes. Então, assim, a fonte escrita que nós encontramos aí por meio de poemas, por meio de escritos, né? Aí a gente tem as fontes orais, que por meio de músicas, por meio de músicas, teatros, cinemas, né? Temos as criptografias que a gente tem aí, a gente tem as esculturas que falam muito sobre a história, né? Então a gente vai estudar um pouquinho a respeito disso. Então, assim, no final eu vou mandar aí, o final do vídeo, eu vou mandar aí algumas questões e nós vamos responder juntos. Então, o que é história, né? Por que é importante estudarmos história? O que são fontes históricas? Quais são os tipos de fontes históricas, né? O que mudou, né, dos povos como eles viviam antigamente para os que vivem hoje, né? Então a nossa sociedade atual, né, se diferencia da sociedade antiga em quê? Se diferencia na política, sim, né? Na economia, a questão dos costumes, alimentação, tecnologia, que a gente sabe hoje que a gente tem uma tecnologia totalmente avançada, né? E quando a gente vê séculos atrás que não tinha tecnologia, então a gente vê que nossa sociedade mudou muito, está evoluindo, está mudando. E a gente precisa acompanhar, né, essas mudanças e entender como eram também, né, que os povos antigos, como eu já falei, eles viviam.
Então, assim, hoje nós não conseguimos viver sem uma tecnologia, mas os povos antigos, eles conseguiam, né? O tipo de alimentação que a gente tem hoje, se comparado aos homens da caverna, a dança que a gente tem hoje é comparada às primeiras danças, quando a gente olha lá do século, a década de 90, de 80, quando a gente olha para a dança, para a música, né? Os recursos que a gente tem hoje, né? Hoje a gente armazena, a gente armazena dados em uma nuvem, a gente armazena num pendrive, né? As músicas, a gente põe as músicas no pendrive, a gente leva para onde quer. E antigamente, que eram por meio ali de fitas, que a gente por meio de CDs, por meio de disco. Então, assim, eram tecnologia, né? Vamos dizer assim, atrasada, né? Comparada ao que a gente tem hoje, né? Então, assim, eu quero que a gente venha a fazer uma comparação da sociedade antiga com a sociedade atual. O que mudou, tá bom?